Então, boa tarde a todos. E estamos iniciando aqui mais um encontro de lógica de programação. Vou abrir aqui. Consegue ver minha tela? Sim? Sim. Sim, né? Beleza. Então, o nosso conteúdo, ele é sobre modularização. É bem tranquilo, né, o nosso conteúdo do quarto bimestre. O que é modularização? É simplesmente você dividir o seu algoritmo em diversas partes, né? Em partes mais simples. Espera aí, pessoal, tem gente entrando aqui, eu vou conectar no celular também, que fica fácil. Aí, deixa eu ver onde eu vou aqui achar o aplicativo. Beleza? Vou voltar aqui. Agora já fica mais fácil de eu ver quem for entrando. Tá dando eco aí alguma coisa? Não, né? Tá de boa, né? Então, pessoal, praticamente o conteúdo é de você dividir aí o seu algoritmo em pequenos subproblemas, né? Deixar aí, geralmente a modularização, você tem um algoritmo muito grande, né? É interessante você dividir esse algoritmo em partes, né? Claro que em partes no mesmo algoritmo, né? Da forma que você consiga deixar uma parte que é só operação, outra parte que é só entrada de dados, outra parte que é só cabeçalho, né? Só informação, só título. Então você pode ir separando, né? E a gente vem utilizando, né, essa questão da modularização em cima ali da função main, né? A função main é a primeira função que vocês aprendem, né? De início a gente coloca que é a estrutura padrão, né? A estrutura que é class program e static void main. Então, nesse momento ali do static void main, nós já estamos utilizando uma parte da modularização, né? Que o main, na verdade, ele é um módulo, é uma parte, e é uma parte que dá o start do seu algoritmo, né? Que é onde inicia ali, né, o seu algoritmo. A partir dali, né, os códigos são interpretados e vão chamando outras partes, né? Então, é basicamente isso, né? Coloquei aqui no material bem para vocês, né, que a modularização, né, é adequado para resolver problemas, né? Até então, o main, né, é adequado para resolver problemas simples, né? Com problemas mais complexos, é interessante você dividir, né, em subproblemas simples e independentes. Então, que nós temos uma breve explicação, né? Não vou sair lendo tudo aqui, depois vocês peguem o material para ler, né? Mas de forma simples você em problemas mais complexos reduzir em partes a sua programação, né? Você vai deixar de fazer tudo ali dentro do main e vai colocar cada parte do problema em módulos diferentes, né? Isso daí é um conteúdo muito importante, né? Aí quando vocês no desenvolvimento de sistemas, né? No momento, agora vocês estão aprendendo como é que funcionam as estruturas, né? Lá por segundo ano, vocês já começam a ver a parte de telas, né? Montar telinha, né? Não somente essa tela preta que a gente faz a execução que, que a gente faz a entrada de dados ali, né? É aquele básico da tela preta.
No segundo ano vocês já começam a ver telinha, campos, né? Como é que faz fazer uma telinha e tudo mais. Não, precisa não, Gustavo. Depois eu vejo quem participou aí, tá? Até anotar já. E vocês, é uma parte que vocês utilizarão futuramente bastante nessa parte de subdividir, de modularizar, beleza? Então, é uma analogia bem fácil para vocês entenderem sobre a modularização, é que cada ferramenta, ela tem uma função específica, né? Cada ferramenta. Então, eu não consigo apertar um parafuso com um alicate, né? Então, a ideia da analogia é a mesma, né? E cada módulo, ela resolva um problema específico, né? De início, a gente inicia a modularização, colocando várias coisas dentro dela, e depois começa a entender melhor o que é aquela parte pequena ali embaixo, né, ali que a gente definiu, o que ela vai resolver, ou o que ela vai resolver simplesmente, né? Então, na maioria das vezes, o módulo, né, um módulo à parte, né, uma função à parte, resolve um problema específico. Então, às vezes, ela vai resolver uma soma, vai resolver algo bem específico, né? A ideia de modularizar é isso. E dentro da linguagem C Sharp, né, dentro do algoritmo, né, para a gente conseguir modularizar, nós falamos, né, de funções, né? Então, quando você falar modularizar, quando eu vou lá para o algoritmo, lá para dentro do desenvolvimento, né, das estruturas, nós falamos de funções. Então, na linguagem, definimos funções como uma rotina, né, ou uma subrirotina, com objetos próprios, né, variáveis, constantes, arquivos, né, tem N coisas que pode ter dentro de uma função, que realiza uma tarefa específica. A função podem retornar um valor ou não, né? Então, nós temos aí dois tipos de funções. Essa primeira atividade, nós trabalhamos somente um tipo de função, né, que é a função que não retorna nenhum valor. A função que nós chamamos aí de void. Então, criando funções, o programa C# pode ser estruturado em partes independentes, né, que correspondem a subdivisões do problema, funções, subdivisão dos ventos, né? Funções ajudam o programador a separar o código em módulos que desempenham tarefas específicas, né? Quando essa tarefa é necessária, né, quando eu precisar dessa tarefa, a função é chamada ou invocada, né? Então, eu separo o meu código e quando eu preciso utilizar, né, eu vou ter que utilizar ela em algum lugar, né? Eu vou ter que chamar, eu utilizo aí a chamada, né? Aí a gente denomina aí fazer a chamada da função ou invocar, a função. Beleza? Então, nós temos dois tipos, né? O primeiro tipo aqui, que é trabalhado nessa primeira atividade, nesse primeiro momento, é funções que não retornam valor, né? Então, uma rotina que não retorna nenhum valor, o retorno é chamado de retorno nulo, né? A chamada, em algumas linguagens de procedimento. Então, as funções que não retornam valor podem ser chamadas também de procedimento. Na linguagem C, né, C Sharp, são chamadas de funções com retorno void, né? Então, percebam que nós já utilizamos esse tipo de função, né? Quando a gente define lá static void main. Então, o main é uma função, né, que não retorna valor, né? É uma função que não retorna nenhum tipo, então é chamado de void. E temos aí as funções que retorna
valor, né, ou um valor. Uma subrotina que retorna valor deverá retornar um único valor, informando em sua estrutura o tipo de retorno. Então, quando a gente for aprender aqui as funções que retornam valor, que aí é a segunda parte do bimestre, né, vamos trabalhar essas funções que retornam valor, que não é muito diferente da função que não retorna, né? São bem idênticas, né? Quando eu digo não é diferente, as estruturas são bem idênticas. Né? Qual que é a motivação aí de utilizar funções? É reduzir a repetição do código, facilita na manutenção do código, né? Por agora, vocês estão trabalhando com códigos pequenos, né? Algoritmos que, né, basicamente ali, né, dão poucas linhas de código, né? Então, reduz a complexidade e aumenta a modularidade do programa, né? Então, futuramente, isso daí vai ficar bem evidente. Dividindo o programa em subprogramas, é mais fácil de projetá-lo, entendê-lo e modificá-lo. Né? Então, está acontecendo, né, algum erro, ou você quer modificar em alguma parte, você consegue ir na parte exata que precisa fazer essa modificação. Beleza? Então, e em grandes programas, fica mais fácil de você escrever o código de programas grandes, né? Vocês vão ter um momento que vocês vão precisar aí escrever né, um programa, vamos dizer assim, completo. Deixa eu ligar minha bateria aqui. Então vamos ver como é que funciona essa modularização, pessoal. Então eu tenho, né, aqui o formato geral da função é o tipo do resultado, o nome da função, lista de parâmetros, as chaves, né, as chaves abertas e as chaves fechadas aqui para delimitar onde o código que faz parte dessa função, e dentro das chaves aqui, a declaração de variáveis e seu código fonte, né, o código da função. Então, basicamente, é essa estrutura. Né? Então, aqui tem a explicação, depois você pode ver mais detalhadamente. E no C Sharp, a função que não retorna valor, chamada também como procedimento. Então, como é que é chamado? Static, né? A estrutura, static void. A identificação da sua função, né, que eu coloquei aqui o cedilha e a acentuação. O C Sharp ali, ele aceita caractere especial, né? O cedilha é dado como caractere especial e a acentuação, né? Ele aceita. Porém, né, na programação, né, na comunidade de programação, isso não é bem visto, né? Então, nem nome de variáveis, nem nome de funções, é interessante você colocar aí acentuação, né? Geralmente a gente escreve sem acentuação. Aí dentro do parênteses aqui, a declaração de parâmetros, se houver, né? Se não houver, fica vazio. Abre chaves, fecha chaves e o bloco de comandos e as variáveis locais aqui dentro das chaves. Então, aqui é basicamente a definição de funções, né? Funções que não retornam valor, tá, pessoal? Então, vou para o código aqui. Eu não abri ainda, vou abrir. Vamos ver quem está aí quem entrou mais. Deixa eu temos aí, né, a Olga. Boa tarde. Eu tinha visto. Quem mais entrou? Maria Eduarda. Sejam bem-vindos. O Gustavo tinha entrado. Arthur.
Beleza? Sejam bem-vindos. É bom vê-los por aqui. Por mais que o conteúdo seja mais tranquilo, é interessante a participação de vocês, tá, pessoal? Que aí, talvez tenha alguma dúvida, alguma questão que não conseguiu algo simples, então é interessante. Então, eu vou abrir uma outra. Deixa eu abrir um novo projeto aqui. Tá um pouquinho lento aqui. Aplicação console. Vou colocar aqui. Exemplo. Modularização. Sem sentido também. Então, atividade, né, para quem ainda não estava, entrou aí depois, atividade desse primeiro momento, né, atividade 1, né, se baseia lá na lição, né, são 3 desafios, né, digo assim, bem fáceis de fazer, né, não deixem aí para o último momento, tá bem tranquilo mesmo, praticamente seguir lá a lição que vocês conseguem fazer. Geralmente eu deixo o Visual Studio aberto, hoje eu acabei esquecendo, ele travou. Só porque... Olha aí, travou mesmo, com vontade. Ih, abriu. Então vou adicionar já aqui, no caso eu preciso aqui do SolidWorks. SolidWorks aqui é para ele ficar aguardando o teclar alguma tecla, né? Para ele finalizar o meu console, né? Então, basicamente, né, nós temos a estrutura básica, né, class program, e aqui dentro da estrutura nós temos aqui static void main, né? Quando você cria aqui pelo Visual Studio, ele te dá esse string args aqui, que são parâmetros, né? Aqui, por enquanto, a gente não utiliza. Esse aqui eu posso tirar aqui, não faz diferença. Então, você observando aqui essa estrutura, ó, você tem static void, né? A mesma que eu tenho aqui no material, static void, a identificação, no caso aqui, main, e aqui abre e fecha parênteses aqui, no caso que eu tirei aqui os parâmetros, né, o que estava aqui dentro é chamado de parâmetros, declaração de parâmetros. Então, abre e fecha, parênteses, no caso que não tem declaração de parâmetros, e abre e fecha chaves, e tudo que a gente está escrevendo, né, até então, no algoritmo, vem aqui dentro. Então, tudo que a gente nós desenvolvia, né, aqui. Né, programa. Beleza? Então, do que a gente desenvolvia, nós desenvolvia aqui dentro do main.
Então, a ideia é a gente quebrar os problemas em pequenos pedaços, em módulos, né? Utilizando funções. Só executar para ver se está funcionando. Beleza? Então, programa principal e fecha. Então, basicamente que eu vou criar uma função. Ó, percebam que a função tem que criar aqui dentro do AS Program. Eu não posso criar aqui dentro do main. O main já é uma função. Já é uma função. Então, eu não vou criar aqui dentro dela. Crio fora. Pessoal, outra questão também que eu tenho notado aí nas atividades de vocês, que a chaves bagunçada, né? Eu vou demonstrar para vocês como é que fica difícil o entendimento. Static, void, essa é a estrutura inicial. Eu tenho que definir um nome. Esse nome eu que defino. Quem está desenvolvendo que define. Eu posso definir ali, vamos colocar ali colocar aqui de assinatura, né? É desenvolvido. Desenvolvido por. Não estou com ideias para colocar nome de funções. Então, aqui foi o nome que eu dei. Desenvolvido por. Ele aceita você colocar minúsculo aqui, né? Ele fica dando uma dicasinha. Porém, na linguagem C Sharp, toda função inicia com letras maiúsculas. Também, se eu fizer dessa forma também, funciona, porém também não é interessante. Então, eu vou mudar aqui e colocar assinatura. Então, aqui eu já fiz uma função. O que essa função vai fazer? No caso aqui, a função, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um algoritmo desenvolvido por João. Caso aqui eu estou fazendo só colocando algumas informações, né? Não tô fazendo nada demais. Então, aqui já constitui, né? Por mais que você eu estou usando só o console ou Artline, já constitui uma função. O que eu disse agora há pouco foi das chaves, né? Tudo bagunçada, tudo junto, olha só. Deixa eu fazer dessa forma aqui, ó. Só se eu deixar tudo colado, ó. Como é que fica difícil de entender o seu algoritmo. Mesmo que esteja certo, fica difícil saber onde abre, onde fecha as chaves. Então, é uma coisa interessante você deixar isso daqui chama indentação, né? Indentação do código. Então, sempre quando eu tiver comandos que estão no mesmo nível, ele é no mesmo tab, né? Também assim, dessa forma, assim, está errado. Por quê? Porque um console não está dentro do outro, estão tudo no mesmo nível, né? Executa um, depois executa outro. Já aqui
Na nossa função, eu tenho a função, chaves, né? Quando você dá Enter aqui, ele já te dá um tab, olha só. E o console, o Artline está dentro da função, então é interessante. Mesma coisa acontece com o if, né? De seleção. Então aqui, pessoal, nós já definimos aqui uma função. Eu vou executar, ver se está tudo correto. Olha só, executou, está correto, mas não apareceu que está escrito aqui, algoritmo desenvolvido por, vamos praticar o desenvolvimento de algoritmos. Minha carinha aqui, não apareceu. Agora entra aquela parte que tem lá no slide lá, que é fazer a chamada, né? Chamar a função, ou invocar a função. Então, eu defini uma função, posso definir outras funções, né? Porém, eu tenho que fazer a chamada. Né? Lembrando que a nossa execução, quando eu clico para executar o meu algoritmo, ele inicia aqui no main. Então, eu tenho que fazer, se eu quero utilizar essa função, eu tenho que fazer a chamada aqui no main. Então, eu posso, nesse caso, eu posso fazer chamada desta forma, assinatura. Ó, veja, quando eu selecionar aqui, ele não, ele selecionava antes. Mas, eu faço chamada aqui dentro do main. A assinatura, como eu não estou passando nenhum parâmetro, aqui está vazio aqui dentro, parâmetros aí é para eu passar uma informação que está aqui no main para dentro da minha função. No caso aqui não há necessidade, porque eu estou só apresentando alguns valores, né, na tela. Então, eu faço só a chamada. Aí sim, minha função está sendo utilizada. Olha aí. Então, programa principal, algoritmo desenvolvedor, vamos praticar o desenvolvimento de algoritmo. Então, aqui já fez a chamada. Então, qual que é o fluxo, né, de execução? Então, o fluxo de execução, ele inicia, né, do nosso algoritmo, inicia aqui, né, com a definição da estrutura básica, class program, static void main, que é praticamente o start, né, e o início, lê aqui o meu console, o Artline, programa principal, e chama a função assinatura. Então, chamou a função assinatura, ele vem aqui, executa essas 3 linhas e retorna e finaliza aqui no console indicate. Então, no caso que vou colocar aqui só para informar, para vocês verificar esse retorno. Esse formato aqui. Então, ele vai iniciar aqui, no static void main, vai imprimir na tela o programa principal, vai chamar a função assinatura. Dentro da função eu tenho 3 linhas aqui do console Artline e vai retornar aqui, executou as 3 linhas, finalizou, ele retorna aqui para o main, que é o programa principal, executa o console Artline enfim, e fica aguardando aqui eu teclar alguma coisa do teclado, alguma tecla, eu digitar alguma tecla para finalizar o meu algoritmo, para finalizar meu console, né? Então, executando, olha só, o programa principal, algoritmo desenvolvido por, vamos praticar o desenvolvimento de algoritmos, né, minha carinha feliz, fim, e fica aguardando aqui, ó, fica piscando aqui, para eu digitar qualquer tecla, né? Esse read key, qualquer tecla ele funciona, e não precisa eu dar um enter, qualquer tecla que eu colocar, um O, um X, qualquer tecla ele vai finalizar. Beleza? Praticamente, aqui a gente já iniciou aqui funções. Então, o que a gente tem diferente, né? Diferente que a gente, nesse caso aqui,
se eu fosse, até então, vocês fossem colocar, né, muitos de vocês colocam lá, é algoritmo desenvolvido, é algoritmo feito, né? Coloca o nome de vocês, turma, idade, e-mail, né? Então, vocês faziam dessa forma. É mais, isso daqui é uma parte de uma parte específica de assinatura. Então, por que eu não posso colocar aqui separado? Quando eu estou utilizando o Visual Studio, se eu segurar o Ctrl e passar o mouse em cima da função, der um clique, ele vem para a função. Isso aqui é muito bom quando você tem várias funções, né? Seu código cresce e aí às vezes a função está lá embaixo e você está aqui em cima, onde você está chamando essa função. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão, nessa primeira parte da definição da função? Falem aí, ou coloque no chat. Deixa eu abrir o chat aqui no celular. Alguma dúvida, pessoal, nessa definição? É bem fácil, né? Interessante depois que a aula estiver online, né, vocês estiver gravada, consigam pegar e refazer isso daqui. Fazer exatamente igual igual que está aqui. Que aí vocês vão verificar aí como é que é o funcionamento, né? Olha só, perceba que eu tenho as chaves do Class Program, abre e fecha, a chave aqui do main, abre e fecha, ó, ela marca, e as chaves aqui da assinatura, abre e fecha. Beleza? Então, vou pegar um algoritmo aqui que a gente já fez. Deixa eu achar um algoritmo. Eu não vou fazer do zero. Olha só, vamos pegar... Não, isso daqui a gente faz depois. Vamos pegar esse daqui, ó. Deixa eu... Cadê o da média? Vou pegar aqui da... Eu gosto bastante desse algoritmo aqui. É um algoritmo simples, né? Olha só, vou pegar exatamente o jeito que está aqui, né? Vou copiar só a parte, né, sem a estrutura básica, só a parte de dentro aqui, e vou copiar para lá. Eu vou abrir outro exemplo aqui. E vou adicionar ele aqui já direto. Aqui. E eu só tenho que colocar Solid. Esse algoritmo é bem básico, né? A gente já trabalhou ele algumas vezes. E ele pega 3 notas e faz a média. Eu vou até diminuir aqui, colocar 2 notas e fazer a média. Duas. Vamos testar para ver se está funcionando. Opa.
70, tá funcionando. Então, eu quero utilizar as funções para fazer isso daqui. Então, eu posso, né, colocar aqui, fora do main, static, void, calcular, média. Vou deixar isso separado. Posso vir aqui, pegar praticamente tudo aqui, né, desde as variáveis, da declaração de variáveis até o final. Então, e foi simples, né? Peguei meu algoritmo e coloquei dentro de uma outra estrutura aqui, né? Uma função. E eu defini o nome dessa função de calcular média. Então, para eu funcionar aqui, funcionar a função, né? Funcionar a função, meio redundante, né? Para executar o código dentro da função, eu tenho que fazer a chamada aqui no meio. Tem que fazer a chamada aqui no meio. E aí sim. Então, aqui está funcionando da mesma forma. 90 e 70. Beleza? Ah, mas aí você pergunta, professor, mas você fez praticamente tirar tudo lá do domain e colocar aqui para baixo. Você não, de certa forma, eu não estou separando, não estou separando nada, né? Estou só colocando calcular média, né? O código que faz o cálculo, faz a entrada de dados, né? Calcula a média e mostra. E só coloquei dentro de uma função e chamei aqui no main. Então, não é só isso, né? Vamos fazer uma separação, então, aqui. Então, o que seria interessante? Eu separar aqui, né, o cálculo, né? Calcular média. Então, o que essa função de calcular média vai fazer? Ela deve calcular a média. O que mais? Mais nada. Então, eu tô separando, separando as funcionalidades. Separando. Então, o meu calcular média, eu quero que exatamente só calcule média. Eu não quero que ele faça entrada de dados. Então, aqui ele está fazendo a entrada de dados e está calculando a média e está mostrando o resultado. No caso, eu quero que ele só calcule a média, né? Vou deixar eu mostrar o resultado primeiro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar isso daqui. Então, Ctrl X e vou deixar ele lá no... Deixar ele aqui. Vamos dizer que o main ele vai fazer a entrada de dados. Lembrei que é a entrada de dados. E vai chamar a função calcular média. Calcular média vai calcular a média e vai mostrar a média para o aluno. Então, aqui eu preciso... vejo que já está dando erro aqui, né? Vou copiar umas variáveis para cá. Vai continuar dando erro. Beleza? No caso aqui, eu vou deixar só a média. Está precisando aqui na nota 1, na nota 2. Agora que a gente, nesse momento, um conteúdo, ele é uma estrutura, ela sempre tem que resolver por completo, né? Então, só essa estrutura que a gente aprendeu agora aqui, ela não resolve. Eu tenho que aprender, saber essa parte aqui. Aqui tem uns... cadê a imagem daqui, gente? Assumiu. Essa parte dos parâmetros, né? Para que serve? Então, os parâmetros, basicamente, ele serve para passar informação, né? Quando eu tenho uma informação, um dado que é fora da minha função. Então, no caso aqui, nota 1 e nota 2, está aqui dentro do main. Então, está fora da minha função. Então, eu tenho que passar essa informação, nota 1 e nota 2, aqui para dentro da minha função.
Como é que eu faço isso? Isso aqui é bem fácil. Cadê minhas... Não quer... Por algum motivo... Minhas imagens... Deixa eu abrir o outro PDF aqui. Deixa eu ver se voltou. Aqui ele não vai abrir, não. Ele vai fechar. Tá com erro. Está... É que eu faço um exemplo que é interessante vocês pegarem para fazer. Ó, parâmetros. Parâmetros também são chamados de argumentos, né? Pode ser passados para uma função. Isso é muito útil. Isso é muito útil, por exemplo, para uma função conhecer o valor de uma variável que existe fora dela, né? Pode ser passados mais de um parâmetro ou nenhum. No caso, a gente está usando ali, não está passando nenhum parâmetro. Os parâmetros devem ser passados separados por vírgula, né? E cada parâmetro possui um tipo. Então, eu tenho que tipo do meu parâmetro, como nós fôssemos definir uma variável. Int, float, né? Os tipos que a gente já trabalha aí. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo com parâmetros, né? Onde eu tenho a função mostrar nome, né? Static void mostrar nome, e eu tenho um parâmetro aqui que é do tipo string, tá dizendo aqui string, e a identificação dele está dito como nome. Que ele vai ser uma variável que vai estar disponível dentro da sua função. Essa variável nome só fica disponível dentro dessa função. Aqui tem a explicação, né, e como é que é chamado, olha só. Então, aqui, como é que é utilizado, que eu tenho aqui embaixo, static void mostrar nome, e o parâmetro aqui, string nome. Quando eu faço a chamada aqui do mostrar nome, eu preciso passar a informação, passar o valor aqui para minha função. Beleza? Então, vamos voltar lá. Então, se o meu calcular média, ele vai mostrar, né, vai calcular a minha média e mostrar a média, de que eu preciso? Eu preciso da nota 1 e da nota 2. Então, mas a nota 1 e a nota 2, ela é obtida, né? Ela é feita a entrada de dados dela aqui dentro do main. Então, eu preciso passar o valor que foi digitado aqui na nota 1 e o valor que foi digitado aqui na nota 2 aqui para o calcular média. Então, primeiro eu tenho que observar qual é o tipo de informação que eu quero passar, né, o tipo de dados. Então, nesse caso aqui, nota 1 e nota 2 é float. E aqui também é float. A minha média também eu faço como float. Então, eu vou passar parâmetro, o tipo do parâmetro vai ser float. Aí eu vou colocar aqui, vou colocar um nome diferente aqui, colocar, depois a gente modifica, colocar N1. Então, definir aqui N1 do tipo float, que vai ser para nota 1, e vírgula, e eu quero um segundo parâmetro, né, que eu preciso da nota 1 e da nota 2. Float N2. Então, aqui dentro da minha função, eu vou usar o N1 para a nota 2 e o N1 para a nota 1 e o N2 para a nota 2. Então, vou tirar aqui, ó, colocar aqui, ó. N1 para a nota 1 e N2 para a nota 2. Beleza? Então, aqui resolvi, ó. Vejo que não está aparecendo nada vermelho. Aqui em cima, dentro do main, ficou vermelho aqui, ó. Percebam que
o calcular média está com erro. Está dizendo assim, não há argumentos fornecidos que correspondem ao parâmetro formal necessário a N1. Ele diz que não foi passado nenhum parâmetro aqui. Né? E que minha função calcular média, ele necessita de 2 parâmetros. Né? Então, eu posso passar aqui, no caso, vamos só fazer um teste aqui, ó, 90. Passei o primeiro parâmetro, mas ainda ele está reclamando, porque ele precisa de um segundo parâmetro. Ó, vejam nessa caixinha, não sei se dá para vocês verem aí essa caixinha do Visual Studio, que ele diz assim, ó, calcular média tem um parâmetro N1, outro parâmetro N2, e agora ele está reclamando aqui que que eu não estou passando nenhum valor para o parâmetro formal de N2. Então, vou passar outro valor aqui, ó, vírgula 80. Bem, já parou de reclamar. Então, aqui está correto. Porém, eu estou passando aqui os valores direto. Independente dos valores que eu colocar aqui, ele sempre vai passar 90 e 80. Ó, vamos fazer o teste aqui. Ver se está funcionando. Olha só. Pediu a nota, a primeira nota, colocar 60. Pedir a segunda nota. Então, 60 mais 60, 120, 120 dividido por 2, 60. Então, a média tem que ser 60. A média foi 85. Né? O que aconteceu? Aconteceu o quê? Que eu estou passando aqui o valor, no caso aqui, estaticamente, né? Na programação. Eu preciso passar o que o usuário digitar. Então, eu vou passar aqui nota 1, a variável nota 1 e a variável nota 2. Então, a nota 1 vai ser no primeiro parâmetro, nota 1, a variável. E agora, a nota 2. Nota 2. Pronto. Agora, o que está acontecendo? Eu estou pegando a informação, ó, nós estamos no main aqui. Deixa eu diminuir um pouco essas linhas para vocês conseguirem ver melhor. Ó, pegando a informação aqui, essa variável média não está sendo utilizada, então posso tirar ela aqui. Estou pegando a informação aqui no nota 1, né, pedindo aqui para o usuário informe a primeira nota do aluno, nota 1. E aqui, nota 2, informe a segunda nota do aluno. E pegando essa nota 1, essa nota 2, passando para dentro aqui da função calcular média. Aí sim a função calcular média vai fazer o cálculo da média e fazer e mostrar a informação. Beleza? Então, estou passando essa informação que eu estou pegando aqui no main e passando para cá. Simplesmente. Então, colocar aqui informe a primeira nota 70. Informe a segunda nota 70. Então, a média é 70. Então, a média do aluno é 70. Então, eu fiz uma função que ela só está responsável de calcular a média. Ah, mas ela está mostrando ainda. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Static void mostrar média. Então, mostrar a média, eu vou precisar o quê? Da média. Float. Média aluno. Eu vou colocar média aluno, depois eu vou fazer uma explicação sobre esses nomes, tá? Então, aqui no mostrar média, ele vai simplesmente mostrar a média. Né? Eu posso colocar fazer uma personalização para ficar mais bacaninha.
Eu vejo que já reclamou aqui também pela variável média, que não tem variável média aqui, né? Eu tenho aqui o parâmetro médio aluno, então é esse parâmetro que eu vou utilizar. Aí já saiu o erro. Vou fazer também aqui o seguinte, vou pular uma linha aqui em cima, vou pular uma linha embaixo também. E beleza? O que eu preciso fazer agora para funcionar? Eu preciso chamar o mostrar média. Vou chamar o mostrar média aqui, dentro do main. Não, nesse caso eu não consigo chamar a média aqui, porque aqui eu não tenho a média aqui no main. A média está sendo calculada dentro do meu calcular média. Então, nesse caso, eu tenho que chamar a função mostrar média aqui, dentro do calcular média. Mostrar média e passar o parâmetro aqui, média. Beleza, pronto. Vamos testar? Aí, colocar 80. Opa, desativei aqui o teclado numérico. Noventa e 80. A média do aluno é 85. Beleza? Então, olha só, vejo que a gente já separou já, vamos dizer assim, cada função. Então, calcular a média. Criamos uma função só para calcular a média. Criamos uma função só para mostrar a média. Que seria interessante mostrar que o aluno está aprovado, o aluno está reprovado de recuperação, né? Poderia fazer aqui, ó. Se média aluno for maior ou igual a 60, aluno aprovado. Se não, se ele não está aprovado, ele está o quê? A gente novamente. Vou aumentar aqui só para ficar mais bacaninha. Então, ele vai mostrar aqui a média do aluno. Vai fazer a verificação se a média é maior ou igual a 60. E vai mostrar. Se for maior ou igual a 60, aluno aprovado. Aqui, parabéns. Aluno aprovado. E se ela for menor que 60, no caso aqui, se não, else, deixe novamente, o aluno não foi aprovado. Beleza? Veja que eu só mexi aqui na parte de mostrar a média, nem mexi nada aqui em cima. Essa é a ideia de modularizar. Ó, 90 e 30. Parabéns, o aluno, média do aluno, 60, parabéns ao aluno aprovado. Mas agora eu quero a média, ela mudou a média agora ela é feita nota 1 mais 2 vezes a nota 2. Então a nota 2 é duas vezes e é dividido por 3, né? Nota 1 mais 2 vezes a nota 2 dividido por 3. Já não é mais uma média aritmética.
Então, vamos modificar aqui. Nota 1 mais 2 vezes a nota 2. Vou dar um parênteses aqui só para vocês voarem. Nota 2 vale 2 vezes. E a divisar por 3. Professor, vou ter que sair, obrigado, tal. Beleza. Aí pediu informar que a internet dela está ruim. Ah, beleza, Suelen. Depois eu vou colocar lá no Ava, vai dar para acompanhar lá, tá? Para ver a gravação. Então, modifiquei a média. Vamos ver aqui agora. O aluno foi muito bem aqui na primeira nota. Foi razoável aí na segunda nota. Então, mesmo assim, ele passou. Então, pegou a segunda nota, multiplicou por 2 e depois somou mais 90. Ficou 100 mais 90, 190 dividido por 3. Então, a média aqui é 63. O que eu poderia fazer mais aqui para melhorar? Eu poderia tirar aqui, vamos tirar tudo aqui do main, né? Vamos deixar o main aí só fazendo a chamada. Então, vou colocar aqui, ó. Static, void, obter notas. O que é sobre obter notas? Ele vai fazer a entrada de dados, né? Vou até já tirar isso daqui, melhorar aqui nossa programação. Só. Então, aqui, obter notas, vai iniciar meu algoritmo, vai obter a nota 1, nota 2, e depois vou chamar o calcular média. Então, calcular média vem para cá. E aqui, para chamar aqui, obter notas. Então, o main praticamente ficou aqui, obter notas. Então, obter notas vai fazer a entrada de dados, depois, fez a entrada de dados, vai chamar o calcular média e passar os valores. Calcular média, calculou a média aqui e vai passar a média aqui para o mostrar média. Mostrar média vai mostrar a média aqui no final. Aqui eu fiz em sequência, tá? Mas não precisa fazer em sequência, não. Ele na hora de compilar, ele verifica tudo e funciona se tiver a sequência, se não tiver desordenada. Ó, 80. Então, média 73. Vamos procurar aqui. Então, tirou 40 e 50. Então, a média foi 46. Aí, tente novamente, o aluno não foi aprovado. Poderia, aqui, colocar a assinatura aqui. Então, é copiar daqui. Colocar em cima aqui, não tem problema não. Posso colocar aqui a assinatura. Até em cima do main, não tem problema. E vou colocar aqui a assinatura. Para melhorar aqui, eu vou fazer o seguinte. Assim, como ela vai vir no final. Para sair, pressione. Olha aí. Forme a primeira nota do aluno. Então, primeira nota
Forma a segunda nota do aluno. Segunda nota, 70. A média do aluno. Parabéns, aluno aprovado. Algoritmo desenvolvido para sair pressione qualquer tecla. Então, inicia no main, chama obter nota. Obter nota vai fazer a entrada de dados, vai chamar o calcular média. Calcular média vai fazer o cálculo, vai receber aqui as informações pelo parâmetro. Vai calcular. Vai mandar a média aqui para o mostrar média. Que passa aqui a média pelos parâmetros. É informada a média do aluno. É verificado se ele está aprovado ou não. Impressa essa linha. Aí ele retorna. Aí ele vai retornando, né? Daqui do mostrar média, ele retorna aqui para o calcular média, que foi quem chamou. Como não tem nada abaixo aqui, ele vai voltar aqui para o calcular média, aqui dentro do obter notas. E não tem nada, ele retorna aqui para o main e depois chama aqui o assinatura. E do assinatura, ele imprime na tela as informações e retorna aqui o console read key, fica aguardando você teclar alguma informação. Beleza, pessoal? E vocês estão aí? Nem sei se vocês estão aí, gente. Tô aqui, professor. Ah, beleza. Tô aqui, professor. Então, pareceu, né, um problema pequeno, né? É um problema simples, né? Mas aí, olha só como ficou. Eu, como programador e professor da disciplina, para mim eu acho bacana, né? Ó, você separa. O main vai só chamar a informação. Aqui ainda, quando a gente for aprender a funções que retorna valor, vai ficar até mais legal, né? Aqui eu estou só trabalhando as que não retornam. Então, por isso que eu tenho que, no caso que eu tenho que chamar o calcular média aqui dentro de obter notas. Depois eu vou conseguir chamar ele aqui em cima, aqui dentro aqui do main, né? É isso. Alguma dúvida nessa questão, nessa definição? Fácil demais, difícil? Gente, falem comigo, gente, por favor. Eu acho que, assim, não parece ser difícil, mas eu vou ter que dar uma olhada nas outras aulas também e uma estudada. Quem falou foi a Olga. Olga. Ah, sim, Olga. Mas basicamente é isso. Ele não tem. Só tem que prestar atenção na hora de chamar ali a função, né? Ó, outra questão que é importante é o seguinte, ó. Aqui em cima eu defini nota 1 e nota 2, faço a entrada de dados e passo a informação de nota 1 e nota 2 para a função calcular média. A função calcular média eu coloquei N1 e N2. Eu coloquei N1 e N2 de propósito, mas vocês sabem que não é interessante vocês colocarem reduzir as variáveis, né? N, N1, N2, não é interessante. Então, aqui eu posso colocar nota 1 e nota 2. Modifiquei, claro, eu tenho que modificar aqui embaixo, onde eu estou utilizando, né? E nota 2. Beleza, eu não coloquei de início para vocês não acharem que é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, nota 1 e nota 2, esses parâmetros, essas variáveis aqui de baixo, não são as mesmas do que essas daqui. Obter nota 1, do obter notas, nota 1 e nota 2. Não são as mesmas, tá? Mas, não são as mesmas, mas eu posso colocar o mesmo nome, não tem problema. Mesma coisa da média, eu tenho média aqui dentro da função calcular média. Dentro da função mostrar média. E aí eu passo a informação, nesse caso aqui eu estou passando o conteúdo da variável. Tá? Então aqui eu posso ter a mesma média. Eu quero explicar para vocês, eu quero que fiquem claro para vocês que essa média que está aqui na estrutura da função,
não é a mesma que está aqui dentro da função. Beleza? Então, esse float média também, essa variável float média, ela só é vista dentro da função. Né? Ela só funciona dentro da função. E no caso, se eu quiser, no caso aqui, obter notas, pegar a variável média aqui, média, recebe nota 1 mais nota 2, fazer alguma coisa com ela, ó, vejo que já está reclamando aqui, dizendo que a variável média não existe nesse contexto. Qual o contexto? O contexto aqui da função. A função inicia aqui na linha 24, que é a definição, 25, que diz que é o início, e 37, que diz que é o fim. Então, o código dela tem que estar dentro dessas chaves. Então, aqui, a variável média, ela não existe aqui dentro. E mesmo se eu colocar lá dentro do main também. Colocar aqui dentro, a variável média, né, vai demorar um pouquinho aqui, ó, variável média e nota 1 e nota 2 também não existe dentro do main. A não ser que eu defina ela aqui, mas não existe. Então, cada variável dentro da função é única. Então, não tem problema eu utilizar aqui no parâmetro nota 1 e nota 2 e gerar conflito aqui dentro dessa função. Não gera, porque na hora de passar aqui, eu estou passando nota 1 e nota 2, eu estou passando o conteúdo da variável, né? E não a variável, somente o conteúdo. Esse conteúdo, quando chega aqui na função calcular média, é representado pela nota 1 e pela nota 2. Outra informação também que é importante é os tipos, né? Por exemplo, se eu passar aqui, né, por acaso, eu passar, no caso aqui, nota 1 e nota 2 é float, né? Eu estou passando aqui duas variáveis, dois conteúdos do tipo float. Porém, meu calcular média, vamos supor aqui que eu não passei float, eu não disse que era float, disse que era int. É duas variáveis inteiras. Olha só, vejo que ele não dá erro aqui nos parâmetros, ele vai dar erro na chamada. Por quê? Porque nota 1 e nota 2 são floats. Como é que eu... E não é compatível eu passar float, né, dentro de inteiro. Então, uma coisa que tem que se observar é isso daí. Se eu estou pedindo string, a informação que tem que vir da chamada também é string. Olha só. Que deu erro aqui porque é por causa do cálculo, né? Então, é bem simples, é só observar a passagem, os tipos de dados. Olha aí. Então, basicamente, este é o conteúdo aí do quarto bimestre. Beleza, pessoal? Então, um exemplo mais simples para vocês iniciarem lá a aula de vocês, né, o conteúdo. E já na hora que for fazer lá a lição, lá, os desafios que estão dentro da lição, vocês já terem uma noção boa do funcionamento, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa... Cadê? Beleza? Falem comigo. Aí já estamos chegando aí a... Beleza, pessoal. Uma hora e 15 já de aula. Pessoal, era isso que eu tinha para passar nesse momento. E se vocês estiverem com dúvida, tiverem com dificuldade, vocês me comuniquem. Tá? Então, já entramos aí no quarto bimestre, já para finalizar aí este ano, que Deus quiser. Então, vamos finalizar todo mundo aí entendendo e passando aí de ano aí para o segundo ano, tá?
Aqueles ainda que estão com dificuldade na programação, né? O que eu digo é simples, é praticar, gente. Peguem lá, né? Tem lá os exercícios que eu fiz, peguem e refaçam e vejam se está correto, né? Pelo menos ali, né? Coloca em paralelo, ele não copia, não dá não seleciona tudo e copia e cola, não. Pega ali, vai digitando para você ver o que você está fazendo. Pegar a familiaridade com o código, né? Então, é praticar, não tem para onde ir, não. É praticar e praticar e praticar. Beleza? Alguma pergunta, dúvidas, questões? Pergunte agora ou depois, ou mande-me depois. Então, não tendo nenhuma dúvida, a gente finaliza esse encontro aqui de lógica de programação. Aí na próxima semana, né, irei fazer, mas irei fazer para tirar as dúvidas, né? Estarei online e para ajudar vocês, quem tiver com uma dificuldade ou outra, tirar dúvidas, tá? Quem quiser entrar e participar, ajudar os colegas, né? Fiquem à vontade. Outra questão que eu já ia me esquecendo é um mediador, né? Mediador virtual, né? Então, nós temos um mediador para a disciplina de lógica, que é o Guilherme do terceiro ano, ele é do terceiro B, e ele está como mediador da minha disciplina. Então, ele já passou por isso que vocês estão passando e pode ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para ele, mandem ali, eu acho que ele disponibilizou o WhatsApp dele, o e-mail também, mandem via WhatsApp, mandem via e-mail, né? Podem utilizar aí o mediador virtual, né? Ele só não vai fazer a atividade para vocês, mas ajudar ele pode ajudar vocês. Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Tenham uma boa tarde e um bom dia e uma ótima semana, né? Boa tarde, professor. E Ótima aula. tá. Diz aí, Samuel. Até mais, professor. Valeu. Até mais, professor. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.